terceiro ano, tudo bem com vocês? Olha a tia aqui de novo, trazendo a aulinha para vocês de língua portuguesa, turminha. Isso mesmo, então, vamos pegar o seu livro de língua portuguesa, vamos abrir na página 62, tá certo? A tia vai pular, por enquanto, a página 58. E vamos para a página 62, falar sobre o quê? Sinais de pontuação. Isso mesmo, turminha. Vamos pegar o nosso livro, tá? E vamos ver, olhar, ler junto com a tia. Veja só, para expressar diferentes ideias e sentidos na modalidade da escrita, utilizamos os sinais de pontuação. Veja só, eu vou começar a falar com você agora sobre o ponto final. Esse pontinho aqui que a gente escreve, que a gente coloca, na verdade, no final da frase, onde a gente termina, finaliza a nossa fala. Vou colocar aqui para vocês um exemplo que está escrito aí no livro de vocês. Há muita sujeira na rua. Então, vou colocar aqui, ó. Há muita sujeira na rua. Eu acabei de falar a frase, então, há muita sujeira na rua. Quando a gente finaliza a frase, a gente coloca esse pontinho, tá certo? Quando a gente coloca esse pontinho aqui, ó, vou botar uma seta aqui, a gente deduz que finalizou a sua fala, ou seja, a sua frase. Então, ponto final, finalizou a sua fala, escreveu a sua frase, a gente coloca o ponto final. Há muita sujeira na rua. Ponto final. Outro sinal de pontuação é a vírgula. Esse sinalzinho aqui, ó, que a gente puxa, é um pontinho e a gente puxa para baixo da linha do caderno. Veja só, a vírgula separa termos em uma sequência, como datas, endereços, itens de uma lista e etc. Veja só, turminha, aqui é uma sequência direta. Então, há muita sujeira na rua. Então, não tem data, não tem endereço, não tem itens que possam ser separados. Então, aqui eu não coloquei vírgula. Mas essa frase aqui, ó. Tive de comprar leite, ovos, trigo, sal e açúcar para preparar o bolo. Então, veja que nesta minha frase tem itens. E esses itens são separados por este sinal de vírgula. Vou escrever aqui para você. Tive de comprar ovos, leite e açúcar para fazer o bolo. Terminei a frase, turminha, eu coloco o quê? O ponto final. O ponto final. Agora, veja só que eu tenho itens na minha frase. Então, tive de comprar ovos. Onde está a minha vírgula? Aqui, ó. Ovos, vírgula, leite. E para juntar na outra frase aqui, eu coloquei essa vogal aqui, ó, que é uma junção de uma frase para outra. Agora, esse detalhe do i a gente vai falar mais na frente, não se preocupe, tá ok? Então, o que vocês devem observar no momento são o ponto de pontuação. Então,
tive de comprar ovos, leite e açúcar para fazer o bolo. Então, eu tive que separar os ingredientes, eu coloco vírgula. No final da frase, eu terminei de falar tudo, eu coloco o quê? O ponto final. Tá, turminha? Outro sinalzinho aqui que a gente tem é o ponto de exclamação. Aqui, ó. É um tracinho e o pontinho embaixo. O ponto de exclamação indica um sentimento de surpresa, espanto. Então, por parte de quem fala ou escreve. Quando a gente vai fazer uma surpresa para o coleguinha que está fazendo aniversário, o que a gente faz? Surpresa! Então, aquele expressão de fazer a surpresa para o amiguinho, a gente coloca o ponto de exclamação, tá? Ou então, um espanto quando a gente vê uma situação que passa e a gente faz, oh meu Deus! Então, essa frase também a gente coloca o ponto de exclamação, certo? Vou colocar aqui, ponto de exclamação. Eu vou colocar de surpresa, tá? Quando a gente vai preparar uma surpresinha para o amiguinho, a gente faz surpresa! Então, a gente coloca o quê? O ponto de exclamação. Surpresa! Meu Deus! O que foi que aconteceu? Então, ó o ponto de exclamação. Outro ponto também de pontuação que existe em nossas falas e quando a gente escreve também é o ponto de interrogação. Isso mesmo, olha aqui, ó. Quando a gente faz assim, ele indica o quê? Ele exprime uma pergunta. Então, quando eu quero fazer uma pergunta a alguém, para alguém, a gente coloca o ponto de interrogação na frase. Então, assim, pergunto para uma amiga minha, que horas você vai se encontrar comigo no shopping? E veja a entonação da frase. Muda também, tá? Preste bastante atenção. Quando há afirmação e quando a gente encerra a frase, veja só a entonação da frase. Há muita sujeira na rua. Pronto. Há muita sujeira na rua. E vírgula, quando a gente indica como uma pausa. Tive de comprar ovos, leite, açúcar, trigo, para poder fazer o bolo. Veja só as pausas que tem, entendeu? Quando tem vírgula, tive de comprar ovos, leite, tá? A gente deve prestar bastante atenção quando a gente vai falar. Na exclamação, surpresa! Ai, meu Deus! Aquela exclamação de espanto. E muda também quando a gente faz uma pergunta. Que horas você tem? Você vem na minha casa de que horas? Então, quando você fala com entonação, a gente percebe os pontos, os sinais de pontuação através também da fala, não somente na escrita. Então, vou colocar aqui, peraí, só um minutinho. Vou colocar aqui o exemplo para você, o exemplo de interrogação. A que horas você dorme? A que horas você dorme? Peraí, que ficou bem pequenininho ali. Vou botar aqui embaixo. A que horas você dorme? Botei meu sinal. Pela entonação da frase, de que horas você dorme? Prestou atenção à diferença? Então, travessão. Travessão também é um outro sinal de pontuação. Indica o que, professora? Indica a fala dos personagens na história. Tá certo, então?
tem uma personagem na escola que faz uma fala. Então, por que você não entra? Então, a gente coloca o travessão antes da fala do personagem. Você está bem? Você está bem? Quando é uma fala de alguém, a gente coloca este sinal aqui, ó, travessão. Tá? E 2 pontos, o último sinal de pontuação. 2 pontos, usado antes de uma explicação, que se dá algo para introduzir a fala de um personagem. Exemplo aqui, está escrito aqui no livrinho de vocês na página 62. Eu aprendi a lição. Nunca perca a oportunidade. Eu, com muito receio, disse-lhe. Veja só onde estão os 2 pontos. Vou escrever aqui de eu. O exemplo que está aí no livro de vocês. Eu, com muito receio, disse-lhe. Aqui o pontinho. Então, na outra frase, já se encontra o quê? O sinal de travessão. Então, preste atenção, turminha do 3º ano. Vocês são ótimos. E veja que está tudo ligado uma na outra, né? Na escrita e também quando a gente pronuncia as palavras, as frases. Então, só recapitulando todo o conteúdo dos sinais de pontuação. Ponto final. Exemplo, há muita sujeira na rua. Veja a entonação. Há muita sujeira na rua. Terminei a frase, coloco ponto final. Vírgula, onde a gente dá pausa nas frases, ok? Ó, tive de comprar ovos, leite, trigo para poder fazer o bolo. Veja que eu pausei quando eu estava falando a frase, eu tive que dar algumas pausas. E nessas pausas a gente coloca as vírgulas. E no final da frase a gente coloca o quê? Ponto final. Ponto de exclamação indica uma surpresa. Surpresa! Então, a gente coloca o ponto de exclamação. Ponto de interrogação quando a gente faz pergunta para alguém. Então, a que horas você acorda? A que horas você acorda? Então, pela entonação da frase que a tia está falando, eu já sei que eu vou colocar o sinal de interrogação. Travessão. Quando a gente coloca, quando a gente vai ler um textinho, é quando a gente tem uma fala de alguém. Então, a gente escreve o sinal de travessão. E temos aqui 2 pontos. Então, quando a pessoa vai falar, a gente coloca o sinal de 2 pontos. Ok, turminha? Ficou claro, né? Esses sinais de pontuação. Então, na página 63, 64 e até 65, a gente vai fazer as atividades sobre esse assunto aqui, sinais de pontuação. Mas, tia, tem aquela página 58. Vamos lá no livro de vocês, na página 58, tá? Palavras escritas com L e U, tá? Vou apagar aqui rapidinho. E quando vocês procuram lá, na página 58, palavras escritas com as letras L e a letra U. Vamos lá. Prepare aí o seu livro aí. E eu preparo aqui o meu quadro. Então, palavras com L
ou U. Tá? Tá aí na página de vocês. Vocês vejam aí que tem um texto, tá? Tem um textozinho aí que vocês vão ler junto comigo. Página 58, tá, turminha? Vamos lá. Palavras com L e U. Leia o texto a seguir. Acompanhe o texto com a tia Cíntia. Por que o céu é azul? Você já levantou os olhos e se perguntou por que a cor do céu é azul? Pois bem, isso acontece porque a luz do sol é formada pelas 7 cores do arco-íris e elas se movem de lá do sol até o nosso planeta em forma de ondas de diferentes tamanhos. As menores são as de cor azul, as maiores, vermelhas. Quando chegam ao nosso planeta, seu destino final, as ondas se chocam com a camada de ar que protege a Terra e se espalham pelo planeta. Já adivinhou as ondas que se espalham com mais facilidade? Isso mesmo, as menores de cor azul. Veja só, eu li o texto e vocês perceberam que tem palavras escritas com L e U, tá? Vou aqui. Algumas palavras possuem pronúncias semelhantes, mas a escrita é diferente. É o caso das palavras escritas com as letras L e a letra U. Então, a gente às vezes se perde por causa da pronúncia, porque são muito parecidos. Como é que eu escrevo mal? Mal com L, mal com U? Então, por isso mesmo. Veja só. É o caso das palavras escritas com L e o U no final das sílabas. Veja só. Vamos procurar aqui na leitura do texto que tem uma palavrinha escrita com L. L, deixa eu encontrar. Sol. Sol. A tia encontrou aqui, ó. Sol. Quando a gente pronuncia a palavra sol, algumas a gente já tem a ideia como se escreve a palavrinha sol. Mas tem gente que escreve com a palavra U, com a letra U no final. Sol. Sol. Então, ela é escrita com a letra L, mas a gente deve prestar atenção na pronúncia, tá certo? Outro, caldo. Caldo é com a letra L, mas também tem um som de U. Carrossel. 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 Tá? E vamos procurar as palavrinhas que têm a letra U. Caule. Caule, ó. Caule. Céu. Céu e adivinhou. Adivinhou. Então, turminha, a gente deve prestar bastante atenção, porque veja só, sol, caldo, carrossel. Mas tem palavras que têm essa sonoridade, mas a gente escreve com a letrinha U. Caule, céu e adivinhou. Tá certo, turminha? Tem as atividades aqui no livro que vai ajudar vocês a escrever essas palavrinhas com a letra L ou U. Tá ok, turminha? Então, nas páginas das atividades, estão nas páginas 58 e nas páginas 63. Deixa eu me procurar aqui. 63, 64 e 65. Tá, turminha? Então, dúvidas que vocês tiverem, a tia responde lá no grupo do WhatsApp. Tá bom, turminha? Fique com Deus.
Agradeço a presença de cada vocês aqui junto comigo e até a próxima aula, se Deus quiser.